pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um Geografia em 10 minutos, beleza? Tema de hoje, tá? Globalização, tá? Então, o que temos aqui? A globalização, tá? Esse processo de integração mundial, isso nos últimos períodos se intensificou. Lembrando, a gente sempre acha que é um fenômeno da era atual, do período contemporâneo, mas desde a época das grandes navegações, com a burguesia se aventurando aí em alto mar, já temos um processo de globalização. Óbvio que vários fatores hoje, tecnologia, a evolução dos meios de transportes, da energia, a geração de energia, intensificou todo esse processo, tudo bem? Mas isso não é um fenômeno recente, tudo bem? Então o que acontece? Esse mundo globalizado faz com que os países busquem atualmente, principalmente os países desenvolvidos, tá? Nesse caso, eles tentam acabar com as barreiras alfandegárias. O que é uma barreira alfandegária? Acabar com aquela cobrança excessiva de impostos para que os produtos possam adentrar em outros países. Você tem que proteger o teu capital interno, ok? Então, para fazer isso, pessoal, o que você precisa fazer? Essa proteção, você cobra imposto para aquele produto. Por exemplo, um iPhone que venha lá dos Estados Unidos para cá. Por que você paga tão caro? Porque eles não querem que a empresa nacional venha ter uma concorrente tão desleal. Lembrando, os desenvolvidos, eles são detentores da grande tecnologia do mundo. Então, vai ficar desigual, a sua indústria interna vai acabar quebrando. Para isso não acontecer, a gente cria barreiras alfandegárias. A tendência é eliminando isso, a tendência é o mundo ficar em formatos de blocos econômicos para que essas barreiras venham caindo aos poucos, tá? E isso vai aumentando cada vez mais, tudo bem? Então, existe uma homogeneização da cultura, tá? Homogeneização é deixar padronizado, deixar tudo igual. E aí o que acontece? O estilo musical, cinemas, forma de se vestir, tipo de alimentação, essas porcarias aí do fast food aí que a gente acaba copiando, que não tem nada de saudável. Isso é a cultura que vem desses países mais desenvolvidos que vão ditando a regra no mundo globalizado para você enriquecer e fazer com que eles possam lucrar cada vez mais. É um mundo capitalista. O capitalismo é o quê? É o acúmulo de riquezas. Tá? Você vive para acumular riqueza e não muitas vezes na verdade não de forma coletiva, individual. O mundo característico do mundo capitalista, não é nenhuma crítica a socialismo, capitalismo, só estou definindo o que possa ser, tá? Enfim. E aí o que acontece, pessoal? Esses avanços todos nos últimos tempos, microeletrônicos, inteligência artificial, a evolução dos meios de transporte, circulação de mercadorias no mundo todo, a internet, agora recentemente a internet de todas as coisas, 5G, evoluiu demais a parte da globalização mundial, tá? O exemplo é o vírus corona aí, tá? Que acaba se espalhando para o mundo inteiro, inevitavelmente, você vai fechar a fronteira, você vai fechar, ele vai entrar porque a globalização é assim, ela não pede licença, ela adentra. Então os produtos, vai vir um vírus através de um produto, vai vir um vírus através de uma pessoa. Ah, mas o chinês, às vezes nem o chinês, às vezes é o italiano, como a gente viu que estava lá na China, ou o italiano que teve contato com o romeno, que passou por um sueco, que chegou lá na Itália e causou esse desastre todo. Vai chegar, isso é inevitável, e vai chegar porque o mundo ele é globalizado, não adianta, é inevitável. Tá? E aí a gente tem essa mentalidade neoliberalista, tá? O que acontece? Os governos acabam interferindo, tá? Demais, é contrário à interferência do governo na economia. Então os governos, na verdade, eles não querem que os governantes, as empresas, interfiram muito na economia. Economia aqui, governo aqui e assim por diante. Vamos tentando manter a política da boa relação, e isso acaba uma hora ou outra pipocando, assim como foi a crise de 1929, a queda da Bolsa de Nova York, tá? Depois daquilo começou a ter
ministérios dentro do governo para cuidar da própria economia, tudo bem? Então, o que acontece? Isso vai enfraquecendo os governos, os estados, e a tendência é ir fortalecendo as grandes empresas. Atualmente você pode observar nessa crise viral que está tendo aí no mundo da Covid-19, que os países falam, oh, mas a gente vai parar agora, como isso, que tal, porque as economias não querem parar. O que movimenta o mundo hoje é a economia, não tem jeito, pessoal. E aí a tendência é criando uma desnacionalização, tudo bem? O que acontece? Você favoreceu o capital estrangeiro, a indústria estrangeira, suas filiais espalhadas no mundo todo, aproveitando aqui a mão de obra barata, às vezes qualificada não, e consequentemente vai gerando lucro para essas grandes empresas que ditam o ritmo. Tem empresas aí que você vai ter um lucro maior do que o PIB de muitos países do mundo. Então essas empresas não são qualquer empresas, tá? E aí as filiais vão se espalhando para o mundo todo. E aí o que acontece, pessoal? A gente acaba vendo esse formato aqui, essa ilustração, ela é muito boa, porque 1500 a 1840, aí, passados mais 350 anos praticamente, a velocidade era o quê? 16 km por hora. Barcos, trazer as especiarias de outros lugares. E depois disso você tem as locomotivas, que tem uma velocidade aí de 100 a 50 km por hora até 1930, como principalmente transporte. Hoje você tem jatos de passageiros que vai de 400 a 600 e poucos quilômetros, e depois isso vai evoluindo. Entenderam como o vírus chega fácil? Entenderam como funciona a globalização? Tá? Você evoluiu, você pode consumir as coisas lá da China, de Taiwan, tá? Da Europa, seja de onde for, dos vizinhos aqui, nossos rivais argentinos. Tudo vai ser entregue porque os meios de transporte evoluíram, deixou o mundo uma aldeia global, uma integração, tá? Isso é um mundo globalizado. Só que a grande questão é essa: você com tudo isso vai ter redução dos postos de trabalho, a automoção, automatização das grandes indústrias, a robotização, a máquina trocando aí, dando lugar a máquina, na verdade, substituindo a mão de obra humana, isso gerando desemprego. O nome desse tipo de desemprego é desemprego estrutural, porque uma estrutura mudou, a modernização chegou e aquelas profissões vão deixando de existir, aumentando ainda mais o desemprego do mundo. Isso é natural. Óbvio, tem empregos em profissões que passam a existir, outras deixam de existir. Isso é natural. Mas isso tem acontecido de uma forma bem avançada e às vezes chega a ser assustadora. Você tem uma inteligência artificial que provavelmente vai fechar muitas agências bancárias. Qual a necessidade de você ter uma agência bancária hoje? Nenhuma. Você faz transações financeiras pelo aplicativo, você pode tirar dúvidas ali com o próprio inteligência artificial, e alguns detalhes mais específicos você pode ligar para um gerente sem precisar ir até uma agência. Então é uma estrutura que vai dar lugar a outra coisa. Então vai gerar o que? Desemprego estrutural. É o Watson da IBM, a maior inteligência artificial do mundo, substituindo, por exemplo, muitas pessoas, muitos advogados, tá? E aí a tendência é uma questão natural disso tudo. Então o mundo interligado, o mundo consumindo muito mais e gastando todas aí as nossas fontes energéticas e desmatando em prol de um crescimento econômico, tá? O mundo vai viver nesse formato e o que a gente acaba tendo, pessoal? A integração, a informação ela é muito rápida. Você tem atualizações diárias de números de pessoas que morreram pelo coronavírus, você tem integração diária de todas as decisões políticas de todos os países do mundo todo. A aldeia mundial ela ficou fortalecida com a rede dos computadores e a internet. Eu posso falar para vocês que a gente pode estar vivendo a transição de uma nova era. Então, olá, antiguidade, idade
medieval, moderna, contemporânea, talvez essa seja uma nova área, porque existe uma ruptura